Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos os que nos dão alegria da sua companhia, com nosso abraço, o nosso cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Nós vamos sempre abrir a nossa gravação desejando a você a paz de Cristo, porque esta paz que excede todo o entendimento é a paz que está no nosso coração, que independe da circunstância da vida, porque o Senhor, Ele é maior do que todas as circunstâncias que possam nos alcançar. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre quem é Jesus, no qual nós estamos vendo os nomes do Senhor Jesus na palavra de Deus, os seus atributos e as suas funções, os seus ofícios, aquilo que ele veio desenvolver no nosso meio. Nós vamos ter este programa, que é o de número 4, e nós vamos ter também mais um de número 5. Logicamente não vamos esgotar o assunto, porque há 320 citações da palavra do Senhor nosso Deus, que falam a respeito do Senhor Jesus, com as obras que ele praticou, os seus atributos, as suas qualidades, o seu nome e o seu ofício. Muito bem, então vamos em frente. Nós vamos abordar hoje, primeiro, recapitulando o Senhor Jesus como o Filho do Altíssimo, significando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 32, quando Maria recebe a visita do arcanjo arcanjo Gabriel, e que fala para ela a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Só recapitulando, nós já vimos isso, mas vamos em frente. Do que mais foi o Senhor Jesus chamado, ou quais outras das suas funções? No livro de Hebreus, no capítulo de número 8, está escrito o seguinte, veja bem, acompanhe comigo Hebreus capítulo 8, versículo de número 6. Mas agora alcançou ele, o Senhor Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O que é a palavra mediador? Mediador, vamos supor, duas nações estão em litígio, a ponto de irem à guerra. Então cada um defende o seu ponto de vista, cada um defende aquilo que ela acha que é melhor. Então, para que não cheguem à guerra, eles se provêem de um mediador, alguém que ouça os dois lados e faça a ligação. Mediador é aquele que está no meio, ligando duas partes. Então, aqui está escrito assim, quanto é mediador de um melhor concerto. Então, mediador é aquele que ligou Deus aos homens em um melhor concerto. O que significa este melhor concerto? Sabe? Deus fez um concerto com os homens lá no Monte Sinai, que é o chamado concerto sinaítico, ou o concerto do Antigo Testamento, o pacto, concerto. Quem foi o mediador ali? Eles sacrificaram animais, Moisés falou o que Deus queria, o povo concordou, e para selar aquele concerto, eles derramaram o sangue dos animais. Mesmo lá vamos dizer, da máfia, né, ou em outras circunstâncias, existe o concerto de sangue, o pacto de sangue. Amados, quando diz que foi selado pelo sangue, significa ele não pode ser alterado. Porque quem teria, na teoria, o poder de alterar, está morto.
é o fiador daquele concerto. Qual é o sentido disso em relação ao Senhor Jesus Cristo? Ele diz assim: eu sou o mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens, feita no meu sangue. Por isso que o Antigo Testamento se chama de testamento, porque foi estabelecido e não pode mudar. E o Novo Testamento é o testamento feito no acordo, no pacto, no concerto entre Deus e os homens através do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, nós lemos Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 6. Muito bem. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 15, diz assim, está aí na mesma página, diz assim: e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervendo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Duas coisas aqui que devem ser lembradas. Primeiro, a palavra mediador está escrito com um M maiúsculo. Já não é mais um adjetivo. Certo? Mas é o quê? É o nome. Ele é o mediador. Chamado o nome, dando a característica da pessoa. E a segunda, uma promessa de uma herança eterna. É testamento, porque Cristo morreu. E como lá os animais, o sangue dos animais selou o pacto do Sinai, aqui o sangue de Cristo sela o pacto, o concerto, a aliança entre Deus e os homens. Uma aliança que ninguém, nem nada, homem algum pode revogar. Como que nós participamos disso? Nós aderimos a isso. Nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então é uma entrada nesse concerto, uma entrada por adesão. Ele não vai deixar de existir se eu não concordar com ele ou se eu não participar dele. Então ele é mediador de um novo testamento. Lá no livro de Hebreus, no capítulo capítulo 12, versículo 24, presta bem atenção ao que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ainda falando sobre o Senhor Jesus Cristo como mediador. E Jesus, o mediador, com letra maiúscula, tá? Referindo-se a ele como um título, de uma nova aliança. E o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Eu não vou entrar aqui em detalhe do sangue de Abel, mas o sangue de uma nova aliança. O mediador de uma nova aliança e o sangue da aspersão. Sabe? O sangue que deu autoridade, deu validade a este pacto, a este concerto. Muito bem. O Senhor Jesus, ele também é chamado de a fiel testemunha. Fiel testemunha. Ele também é chamado de fiel e verdadeiro. Tudo com letra maiúscula. Por que Cristo é fiel testemunha? Lá em Apocalipse, desculpem, eu gosto de ler bastante a palavra, até para despertar em você o desejo de ler a palavra do Senhor. Eu vejo tantos pregadores que falam 1 hora aí na internet e não citam a palavra de Deus mais que 1 ou 2 vezes. Queridos, a palavra de Deus, ela é vida para nós. Amém? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Oh, coisa maravilhosa, não? Veja bem, vamos ler lá com mais calma. E da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que fiel testemunha?
Porque ele foi o único que esteve com Deus. Ele foi o único que conviveu com o Pai. Então, os outros, quando falam, falam daquilo que eles ouviram, que o Espírito Santo assoprou, inspirou no seu coração, assoprou nos seus ouvidos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que verdadeiramente conhece Deus. Por isso que Ele é a fiel testemunha. Nós, homens, somos testemunhas de quem? Nós, homens, somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo diz lá no livro de Atos, vós sereis minhas testemunhas, tanto na Samaria, quanto na Galileia, quanto em todas as terras, até os confins da terra. Deixa eu ver se eu acho aqui, meu querido, para a gente poder ler com calma. Veja bem, e ser-me-eis testemunhas, livro de Atos, aqui, Atos capítulo 1, no versículo de número 8. Olha que maravilha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, querido, Cristo é a fiel testemunha, porque Ele é o único que conviveu com Deus. Ele é o único que esteve cara a cara, face a face com Deus. Quando ele ora no final da sua obra aqui, ele diz, Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo é a primeira criação do Pai. Porque o Pai, no seu amor infinito, a primeira coisa que Ele fez, a primeira obra dele, foi gerar um filho. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Cristo, a fiel testemunha, porque Ele falava com uma autoridade que ninguém tinha. Porque só Ele conviveu com o Pai. E está escrito assim, no princípio Deus falou por nós, pelos profetas, pelos seus enviados, mas agora Ele nos fala pelo seu Filho. E o Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um. E poderia citar mais alguns outros versículos. Mas vamos dar continuidade no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Espero que você esteja, como sempre, anotando, para depois você ler calmamente. E o Senhor vai falar com você. Apocalipse 3,14. E ao anjo, aqui falando sobre a carta, a 7ª carta, que seria escrita à igreja de Laodiceia, as 7 cartas da Ásia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Veja o que eu falei. Primeira coisa que Deus fez foi gerar um filho. Olha o que está escrito aqui. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. A palavra precisa confirmar tudo quanto nós dissermos aqui. E por que ele fala o fiel e verdadeiro? Porque o mesmo Senhor Jesus diz que virão falsos cristos, dizendo eu sou o Cristo, e desencaminharão o povo. Por que ele é fiel e verdadeiro? Sabe? Ele fala, muitos virão em meu nome, e farão prodígios e maravilhas. Mas Cristo só existe um, o Filho de Deus. Muito bem, dando sequência, vamos agora para a epístola do apóstolo Paulo, endereçada aos romanos, ao povo de Roma, e nós vamos ver Cristo como o libertador. Antes de Cristo, houve um homem que Deus falou que ele livraria o povo de Israel, os hebreus, até então os hebreus, ele livraria os hebreus da escravidão do Egito e os levaria a uma terra prometida. E esse próprio Moisés falou a respeito do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim ao povo, um dia será levantado dentre vossos irmãos um profeta igual a mim. A ele ouvireis, já profetizando a vinda
do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas Romanos 11, 26, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 26, diz assim: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. De Sião virá o libertador, que desviará de Jacó as impiedades. Isso está citado lá no livro de Isaías, isso está citado no livro de Jeremias. Então aqui fala, virá o libertador. O libertador está com letra maiúscula, dizendo, o Senhor Jesus é o libertador. Ele veio para nos libertar, não da terra do Egito, mas da terra do pecado. Não do chicote de Faraó, mas ele veio para nos libertar das armadilhas, das astutas armadilhas, do poder das trevas, do poder do diabo. Lá era em Moisés para levar a uma terra prometida. A Bíblia está escrito que Deus nos levará para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus Cristo. Você sabe quantas vezes o Senhor Jesus Cristo é chamado, intitulado, libertador na palavra de Deus? 11 vezes. Isso com letra maiúscula. 11 vezes. Amado, o libertador, ele também é o redentor. O que significa ser o redentor? Vamos começar pela definição da palavra. O redentor é aquele que salva algo que está perdido, algo que está condenado. Ele redime. E o Senhor Jesus é o nosso redentor. Ele nos remiu. Ele nos remiu. Nos remiu do quê? Do pecado. Nos remiu da morte, porque nós estávamos condenados. A alma que pecar, esta certamente morrerá. Então ele é o Redentor. Sabe? Quando nós falamos do Redentor, vamos lá no livro de Isaías, no capítulo de número 59, no versículo de número 20. O livro de Isaías. Por que nós falamos muito de Isaías? Sabe? Nós falamos de Isaías porque Isaías, ele é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Isaías 59, lá no finalzinho de Isaías 59, no versículo de número 20. Veja bem o que diz. Isaías 59, versículo 20. Olha que maravilha. E virá um Redentor, com letra maiúscula, a Sião, e aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz ao Senhor. Virá um Redentor aos que se desviaram daquilo que Deus deu a Jacó. Virá um Redentor, o Senhor Jesus Cristo, àqueles que se desviaram do seu caminho, as ovelhas que estão afastadas da sua presença. Muito bem. Dando sequência aqui, no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo de número 25, Jó 19, 25. Querido, veja o que está escrito. Jó que viveu toda aquela agonia, Jó que perdeu todos os seus filhos num dia, Jó que perdeu todos os seus pertences num dia, e depois de tudo isso ele ainda encostou no seu bordão e disse: o meu Redentor, esse Redentor, eu não receberei dele somente o bem? Não, receberei o mal também quando vier. E ele disse: louvado seja Deus. A Bíblia diz: Jó recostou-se ao seu bordão e adorou a Deus. Tem tanta gente que depois que acontece alguma coisa, se afasta de Deus, maldiz Deus, amaldiçoa a Deus. Querido, ninguém perdeu, nenhum de nós perdeu mais do que Jó. Mas veja lá no livro de Jó, no capítulo 1. Depois de tudo que ele perdeu, 11 filhos. Depois de tudo que ele perdeu, todas as suas riquezas,
ele se encostou no seu bordão e disse: Deus o deu, Deus o tirou, louvado seja Deus. Peça ao Senhor que te dê a fé de Jó. Mas vamos lá, Jó capítulo de número 19, versículo de número 25. Depois de todas aquelas experiências e depois de tudo que ele passou, sabe o que Jó disse? Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Querido, você seria capaz, depois de uma grande desgraça, uma coisa terrível abatida sobre a sua vida, dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Receberei do Senhor o bem e receberei do Senhor o mal, porque o Senhor sabe o que faz e porque está escrito na palavra de Deus que todas as coisas contribuem juntamente, na sua soma, na sua totalidade, para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Para terminar, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, qualquer dia eu ministro sobre o profeta Jeremias, ele é um personagem maravilhoso na palavra de Deus. Capítulo de número 50, anote aí, versículo de número 34. Olha o que Jeremias diz: mas o meu Redentor, com letra maiúscula, é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Senhor dos Exércitos é um dos outros nomes do Senhor Jesus. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, a terra de Israel. Ele fala bem claramente: o meu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, querido, na hora que você dobrar o seu joelho ao Senhor, na hora que você buscar a face de Deus, na hora que você tiver com um problema que para você é insolúvel, lembre-se de duas coisas. O Senhor diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. E segundo, que você possa dizer: o meu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém? Amém. Agora vamos ao último versículo. Abra comigo lá no Salmo de número 19, no versículo de número 14. Olha o que diz. Isso é para mim, isso é para você. Sejam agradáveis da minha boca, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor meu, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis. Olha que maravilha. Sejam agradáveis, está no Salmo 19, né? Sejam agradáveis. Vou lá de novo, Salmo 19, que eu já tirei a marcação aqui. Pronto, está aqui. Salmo 19. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Amém? Queridos, esta é a palavra de Deus. Por isso que eu leio a palavra, porque é Deus falando com você. Porque é Deus manifestando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu desejo de que você esteja plenamente na sua presença, entregando o seu coração, entregando a sua vida, vivendo segundo a orientação dele, porque isso é o melhor para nós. Amém? Amado, o Senhor nosso Deus, o nosso mediador, a fiel testemunha, o único que é fiel e verdadeiro, o Filho do Altíssimo, o Libertador, o Redentor, que Ele te abençoe e que a graça, a misericórdia, o amor, o perdão e a provisão do Senhor sejam sobre a sua vida e a sua palavra esteja no teu coração. Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça e no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor,
o nosso Salvador. Eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.